galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez. Amores, na aulinha de hoje nós vamos fazer um modelinho de exercício que o Tiago não cobrou de escalas termométricas na primeira prova. Porém, vai ser um modelo que nós vamos cobrar a partir da segunda prova, a partir do seu simulado, e a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Bom, queridos, vou compartilhar aqui o nosso quadro freneticamente e nós vamos fazer aí o exercício de número 7. Esse exercício de número 7 está na sua apostila na seção Enem Vestibulares, que diz o seguinte: um termômetro é graduado numa certa escala E, maiúsculo, que dá o valor de 0 graus E para o gelo, em ponto de fusão, e 50 graus E para a água, em ponto de ebulição. Quando esse termômetro marcar 10 graus E, qual a temperatura em graus Celsius? Letra A, B, C, D ou E? Queridos, essa escala aí, nós não conhecemos ela é uma escala qualquer, a gente fala que ela é uma escala arbitrária. Quando isso acontecer, a gente tem que fazer uma comparação. Eu quero comparar ela com a escala Celsius. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui e vou construir dois termômetros. O termômetro da escala Celsius, que é esse primeiro termômetro aqui, nós vamos colocar aqui a unidade dele, ó, graus Celsius. Graus Celsius. E vamos construir o segundo termômetro, que nesse caso é o valorzinho arbitrário que o exercício está colocando aqui, que é o da escala E. Nesse caso, a gente vai usar a mesma nomenclatura que ele deu ali, ó, graus E. Pronto. Agora, eu vou criar dois pontinhos de referência que ele me deu. E tem que comparar isso com a escala Celsius. Óbvio e evidente que esse pontinho de referência é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão, 0 graus E. Ponto de ebulição, 50 graus E. Se esse ponto aqui é o ponto de ebulição, PE, e aqui embaixo é o PF, ponto de fusão, na escala Celsius, a água entra em fusão a 0 graus Celsius. Na escala Celsius, a água entra em ebulição no valor 100. Então, aqui está a relação de graus E para graus Celsius. É evidente, né, que nesse raciocínio aqui, como eu quero um valor arbitrário qualquer, eu vou colocar, então, agora, olha, quando o termômetro marcar 10 graus E, então, hipotético, eu vou colocar aqui 10 graus E como referência, quanto que isso aqui vai corresponder lá na escala Celsius? Eu vou chamar aqui, né, de X, um valorzinho arbitrário qualquer aqui. Então, eu sei que 0 graus Celsius corresponde a 0 graus E. E eu sei que 100 graus Celsius corresponde a 50 graus E. Então, 10 graus E corresponde a quanto na escala Celsius? É mais ou menos isso que ele quer. Querido, para a gente fazer esse exercício, a gente pode fazer proporcionalidade. Tudo que eu faço no segmento da esquerda, eu vou fazer no segmento da direita. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, o de baixo em relação ao todo. Então, aqui eu poderia escrever assim, x menos 0. Isso vai ser dividido por 100 menos e, que é o grande. Então, nesse caso aqui, ó, 100 menos 0 é o valorzinho do grande. Então, eu fiz o pequeno dividido pelo segmento grande. Como eu fiz nessa ordem, do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. O pequeno, 10 menos e. Perdão, 10 menos 0. E aqui o grande agora vai ser 50 menos 0. Na escala E, vai ser 50 menos 0. Se eu faço essa proporcionalidade, isso aqui está escrito que x sobre 100 vai ser igual a 10 sobre 50.
Evidentemente que eu vou passar o 100 multiplicando, eu vou chegar que o x vai ser 100 vezes 10, que vai me dar 1.000, dividido por 50. Aqui, evidentemente, que ao fazer essa continha aqui, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo, e aí eu vou chegar, né, evidentemente, que esse x, ele vai ser 100 dividido por 5, que é 20. Então, o x corresponde, na realidade, a 20 graus Celsius. Bom, beleza. O que a gente fez aqui? A gente achou a temperatura de 10 graus Z na escala Celsius. Então, 10 graus Z nessa escala corresponde, então, a 20 graus Celsius. Então, a gente usa uma proporcionalidade para fazer esse tipo de exercício, que é o que o Thiago está fazendo aqui. Claro e evidente que eu poderia achar uma relação, uma fórmula entre a escala Celsius e a escala I. E para fazer essa fórmula, a gente vai ver daqui a pouco qual seria o esquema. Aqui eu estou achando o valor. Beleza? Bom, vou fazer mais um modelinho desse aqui, ainda da sua apostila, tá? Que nesse caso seria o exercício de número 9. Ele também trabalha com duas escalas termométricas, né? E a gente vai tentar mexer nessas escalas termométricas usando uma comparação, usando uma relação. O número 9 diz o seguinte: duas escalas termométricas estão representadas na figura a seguir. Uma em graus X e outra em graus Y. Onde a escala X marca 100 graus X, a escala Y marca 80 graus Y. E onde a escala X marca 0 graus X, a escala Y marca 20 graus Y. Quando a escala X marca 50 graus X, quantos graus Y marca na escala Y? Bom, a relação é a mesma, já foi dado ali. Ele falou que 0 graus X corresponde a 20 graus Y. E ele falou que 100 graus X corresponde a 80 graus Y. Aí vem a pergunta: se eu quero calcular 50 graus X na escala Y, quanto que eu vou descobrir? Vou chamar isso aqui de X. Era um pontinho de interrogação, vou chamar de X. Qual é o esqueminha para a gente fazer a proporcionalidade aqui? De novo, tudo que você faz na primeira escala, você tem que fazer na segunda. Então, a primeira escala, eu vou pegar aqui, ó, segmento de baixo, vai ficar 50 menos 0, na escala X. Dividido por segmento todo aqui, vai ser 100 menos 0. 100 menos 0. Do lado de lá vai ficar X menos 20, que é o segmento de baixo, primeiro, dividido pelo segmento todo. O segmento todo vai ser 80 menos 20. É só fazer essa proporcionalidade. Agora nós vamos ajeitar, ó, 50 menos 0, 50. 100 menos 0, 100. Isso vai ser igual a x menos 20, que está ali, dividido por 80 menos 20, que é 60. Lógico e evidente que aqui, ó, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. Também posso aproveitar aqui freneticamente o raciocínio, cortar esse zero com esse zero aqui. E agora eu vou multiplicar cruzado o que sobrou. Então vai ficar assim: 5 vezes 6, 30. 1 que multiplica x menos 20, vai ficar x menos 20. Ou seja, multipliquei aqui com cruzado. Aí, ao fazer esse raciocínio cruzado aqui, ó, vai ficar 6 vezes 5 e 1 que multiplica x menos 20. Nesse caso, eu estou chegando que 30 é igual a x menos 20. Ou seja, o x é igual a 30 mais 20, o x é igual a 50. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Que 50 graus X corresponde a 50 graus Y. Pronto. Então, o valorzinho X na escala Y aqui
equivale a 50 graus Y. Então, nas entrelinhas eu estou falando, né? Estou afirmando que a correspondência de 50 graus X vai corresponder a 50 graus Y. Então, mais uma vez, o gabarito dessa questão vai ser a letra C. E a letra C indica 50 graus Y. Bom, o exercício, ele é fácil. O exercício, ele é simples. Agora, seria interessante se eu fizesse esse exercício para determinar uma relação entre elas. E para determinar uma relação entre elas, a gente faria da mesma forma. Ou seja, a gente poderia fazer assim. Do lado esquerdo, relação de graus X. Do lado direito, faço a relação de graus Y. É o mesmo termômetro desenhado ali, eu só estou refazendo aqui. Então, nós vamos pegar os pontinhos de referência, né? Aqui eu tenho 2 valores, aqui eu tenho mais 2 valores. E os valores foi o que foi dado no texto. 0 graus X corresponde a 20 graus Y. Então, 0 graus X corresponde a 20 graus Y. E depois, 100 graus X, 80 Y. Então, 100 graus X corresponde a 80 graus Y. Lógico que aqui a gente tem a escala em graus X e aqui a gente tem a escala em graus Y. Se eu quero estabelecer uma comparação, eu vou falar que a temperatura na escala X corresponde a quanto na escala Y. Então, eu posso falar aqui de temperatura X e aqui chamar de temperatura Y. E eu poderia fazer aquela proporcionalidade, vai ficar assim, Tx menos 0, temperatura na escala X menos 0, dividido por 100 menos 0. Dividido por 100 menos 0. Isso vai ser igual a mesma proporcionalidade, Ty menos 20. Temperatura na escala Y menos 20, dividido por 80 menos 20. Por 80 menos 20. Lógico que ele vai ficar assim, ó, Tx sobre 100 é igual a Ty menos 20 sobre 60. Claro e evidente que eu posso cortar aqui esse zero de cá com esse zero de cá. Reescrever Tx sobre 10 é igual a Ty menos 20 sobre 6. Bom, posso passar o 10 multiplicando, ou cortar, simplificar, né? O 10 e o 6, ó, 10 por 2 dá 5, 6 por 2 dá 3. Aí passo 5 multiplicando e acho uma relação. Então, isso aqui é importante, né? Então, eu posso escrever aqui dessa relação que, por exemplo, 3Tx, 3 vezes Tx, passei para cá multiplicando, ó, dividido por 5, mais 20, porque o menos 20 passa para cá, mais 20, né? Eu posso escrever dessa forma. Deixa eu só cortar aqui, que esqueci, né? 3Tx sobre 5 mais 20 é igual a Ty. Pronto. Repara que aqui nós já achamos a relação da temperatura Y em função da temperatura X. Ou seja, eu estabeleci uma relação, uma fórmula. A temperatura Y é 3/5 de Tx mais 20. Eu poderia usar isso. Por exemplo, se eu sei que a temperatura Y é 3/5 da temperatura X mais 20, eu posso achar qualquer medida. Ou seja, se ele quer, né, achar 50 graus X, eu vou substituir. Então, o Ty seria 3/5 da temperatura X. A temperatura X em equivalência aqui é 50 graus. Mais 20. Aí agora, o que eu vou fazer aqui? Só tiver esse grau aqui.
Se eu quero saber o valor em Y para Tx50, substituo Tx por 50. Então, vai ficar só 3 vezes 50 vai me dar 150. 150 por 5 vai me dar 30, mais 20. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 50, 150. Dividido por 5, 30. Mais 20. Opa, eu estou chegando que a temperatura Y novamente equivale a quanto? 50. Beleza? Então, essa relação ela é muito importante. Uma coisa eu já substituí o valor, que é o que a gente está fazendo, para achar a temperatura equivalente na outra escala. Outra coisa é eu achar uma relação entre essas escalas. Uma fórmula, Y em função de X, X em função de Y, Celsius em função de E em função de Celsius. Então, o uso dessa relação facilita, né, o nosso trabalho lá na hora da prova. Beleza, queridos? Tranquilo? Bom, um outro exercício muito pedido, mas eu repito, muito pedido, foi o exercício número 9 da nossa listinha de exercício. Pelo menos 6 pessoas aí me mandaram mensagem no privado pedindo, né, para ajudar a fazer o exercício. Eu falei a mesma coisa, só assiste a aula onde eu te mostro a demonstração das comparações entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit. É o mesmo raciocínio, tá? E aqui agora nós vamos estabelecer essa comparação para tirar a dúvida desse exercício que muita gente teve dificuldade. A dificuldade foi tão grande que eu optei ainda por não cobrar na primeira prova, né? Então, o exercício diz o seguinte: um cientista da área térmica construiu um termômetro utilizando uma escala criada por ele, a qual denominou de escala S. O instrumento foi baseado numa coluna capilar de mercúrio e mede para o ponto de fusão do gelo. Então, ó, ponto de fusão do gelo 40S, onde essa é a unidade da temperatura de seu instrumento. Ao medir a temperatura do ponto de vapor da água com seu instrumento, encontra 400S. Olha, de novo, eu criei uma escala. Essa escala, quando eu crio, eu preciso de uma comparação, né? Eu preciso de pontos notáveis. O que ele fez? Essa escala, que é a escala S, escala, sei lá, Sebastião, ela apontou 2 pontinhos. Ela apontou 400 para o ponto de fusão e ela apontou 40 para o ponto de ebulição, perdão, contrário, né? Ela apontou 400 para o ponto de ebulição, PE, que é o vapor da água, e ela encontrou 40 para o ponto de fusão do gelo, né? Que transforma o sólido para o estado líquido. Então, eu estou trabalhando com ponto de fusão e com ponto de ebulição. Pronto, são os pontos notáveis. Agora, é correto afirmar que a temperatura de 132 graus Fahrenheit, aí aqui que está o problema, eu quero 132 graus Fahrenheit, corresponde a quanto na escala S? Se eu estou comparando a escala S com Fahrenheit, qual é o meu objetivo, querido? Presta atenção. O meu objetivo é estabelecer a comparação com o termômetro na escala Fahrenheit. Então, vou desenhar agora aqui o outro termômetro. Esse termômetro ele vai representar graus Fahrenheit. Tiago, mas eu vou ter que saber o ponto de fusão e de ebulição na escala Fahrenheit? Vai. Na escala Fahrenheit, ponto de fusão, 32. Na escala Fahrenheit, ponto de ebulição, 212. Se fosse na escala Celsius, seria 0 e 100. Se fosse na escala Kelvin, seria 273, 373. Esses pontos de fusão e esses pontos de ebulição na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, é obrigado a saber. Então, pronto, já comparei.
Agora, o que ele pediu? Ele pediu o valor de 132 graus Fahrenheit. Bom, obviamente que os 132 graus Fahrenheit está aqui. Ó. 132 graus Fahrenheit, vai estar entre o 32 e o 212. Isso na escala S corresponde a quanto? Bom, eu vou chamar aqui de S. Lógico que eu vou colocar aqui um parâmetro aqui para facilitar, que vai ser a temperatura na escala S. E aí nós vamos fazer aquele raciocínio que a gente já estava trabalhando, que é a proporcionalidade entre segmentos. Então, vou escrever assim, ó, aqui vai ficar assim, ó, TS menos 40. TS menos 40. Dividido por 400 menos 40. Beleza? E isso vai ser igual, agora aqui, proporcionalidade, ó, 132 menos 32. Sempre o tamanho do segmento. O todo vai ser 212 menos 32. E agora é fazer conta. Então, você vai ficar assim, ó, temperatura na escala S menos 40 dividido por 360, que é o valor de 400 menos 40. 132 menos 32 vai ficar 100, dividido por 212 menos 132 vai me dar 180. Lógico, evidente, que 360 e 180 tem como eu simplificar. Por 180 vai dar 1, por 180 vai ficar 2. E aí sim, evidentemente, que agora eu vou multiplicar cruzado. Então isso aqui ficaria assim, ó, presta atenção. TS menos 40 sobre 2 é igual a 100 sobre 1, que é a simplificação que a gente fez. Evidentemente que eu vou chegar que a temperatura na escala S menos 40 vai ser igual a 2 vezes 100, 200. Passa o 40 para lá somando, eu vou chegar que a temperatura na escala S vai ser 200 mais 40, vai ser 240 S. Pronto. Acabamos de encontrar a temperatura de 240 S, uma temperatura equivalente para 132 graus Fahrenheit. É simples, é objetivo, a gente precisa o quê? Praticar. A gente precisa pensar. É isso que eu quero deixar claro para você. Você consegue fazer esses tipos de exercício? Consegue. Sem grande esforço? Infelizmente não. Precisa ter esse raciocínio e é o que a gente está fazendo aqui agora. Beleza? Então, último exercício também da nossa listinha. Teve, novamente, muita gente com dúvida. Questão número 6. Uma escala de temperatura foi criada e batizada com o nome de escala Mackenzie, graus M. Como parâmetros foram atribuídos as temperaturas de menos 5 graus M e 245 graus M para os pontos de fusão e ebulição da água ao nível do mar. A situação descrita acima pode ser observada a partir do gráfico abaixo, que relaciona a escala Mackenzie com a escala Celsius. A temperatura na escala Celsius, que corresponde a 45 graus M, é... Bom, novamente, tenho duas escalas. Vou ter que construir 2 termômetros. Então, é o que a gente está fazendo aqui. Vamos só pegar aqui o segmento. Pronto. E vou estabelecer comparações. Então, aqui vai ser a temperatura graus M e aqui vai ser a temperatura graus Celsius. Por exemplo, eu estou pegando pontos, ó. Esse ponto aqui, ele é equivalente nas duas escalas. Na escala M, ele vale 245. Na escala Celsius, esse mesmo ponto aqui, ó, equivale a 100. Está lá no termômetro,
está na indicação e também está no texto, né? Ele falou lá, ó, que 245 graus M corresponde ao ponto de ebulição. O ponto de ebulição, né, nesse caso, seria 100 graus, mas ele mostrou o gráfico, eu quero usar o gráfico. E esse ponto aqui, ó, na escala M, ele vale menos 5. Então, na escala M, ele vale menos 5. Lógico que esse ponto aqui na escala Celsius, ele vale 0. Porque a escala Celsius está no eixo X. Beleza? Então, ele falou que menos 5 e 245 corresponde aos pontos de fusão, primeiro, e ebulição, segundo. Fusão, 0 graus Celsius, ebulição, 100 graus Celsius. Ele deu o gráfico, eu pude perceber isso no gráfico. Então, ele quer saber a temperatura na escala Celsius. Vou colocar aqui um valor na escala Celsius, que eu vou chamar de TC, que vai ser correspondente, ou seja, está no mesmo nível da temperatura de 45 M. Então, 45 graus M. Corresponde a quanto na escala Celsius? Ah, Tiago, de novo, vou ter que usar aquele negócio chato de segmento. Vai. 45 menos o menos 5. Vai ficar 45 menos o menos 5. Dividido por 245 menos o menos 5. 245 menos o menos 5. Cuidado que negativo, né? Aqui de cá vai ficar TC menos 0. Dividido por 100 menos 0. É bem proporcional, é bem repetitivo. Então vai ficar só 45 menos menos 5 vai ficar 50. Porque menos com menos dá mais. 245 menos menos 5 vai ficar 250. Porque menos com menos também dá mais. Isso é igual a TC menos 0, que é TC, dividido por 100. Pronto. Simples. Agora, evidentemente, que os 50 e o 250 dá para simplificar. 50 e 250, 50 por 50 vai dar 1. 250 por 50 vai me dar 5. Então, vai ficar 1/5 é igual a TC sobre 100. Passa multiplicando, eu vou chegar aqui, TC vai ser 100 vezes 1, 100. Dividido por 5. Opa, estou chegando que a temperatura em Celsius, então, equivale a 20 graus Celsius. Pronto, porque 100 dividido por 5 me dá 20. Então, olha lá, eu estou afirmando para você que a temperatura de 45 graus M corresponde à temperatura de 20 graus Celsius. Mais uma vez, o exercício feito na mesma proporcionalidade. Então, chama a sua atenção, porque esse modelinho de exercício vai cair na P2, esse modelinho de exercício vai cair no simulado. Tudo bem? Queridos, beijos do Titi, até a próxima aula, se Deus quiser. Bye, bye.